Olá a todos, espero que estejam bem. Aqui estou eu numa nova semana para partilhar convosco mais uma leitura e mais alguns sussurros. O meu nome é Malvina Souza e hoje, neste espaço, como os livros sussurram, vou partilhar convosco excertos de um conto que muito aprecio, o Conto à Aia, do grande Eça de Queiroz. Antes de começar, já sabem, caso ainda não tenham feito, peço-vos para não deixarem de subscrever o canal e para partilharem os nossos sussurros, de forma a que estes possam chegar a mais pessoas. A Aia. Era uma vez um rei, moço e valente, senhor de um reino abundante em cidades e searas, que partira a batalhar por terras distantes, deixando solitária e triste a sua rainha e um filhinho que ainda vivia no seu berço dentro das suas faixas. A lua cheia que o vira marchar, levado no seu sonho de conquista e de fama, começava a minguar, quando um dos seus cavaleiros apareceu, trazendo a amarga nova de uma batalha perdida e da morte do rei, trespassado por 7 lanças entre a flor da sua nobreza, à beira de um grande rio. A rainha chorou magnificamente o rei. Chorou ainda desoladamente o esposo, que era formoso e alegre. Mas, sobretudo, chorou ansiosamente o pai que assim deixava o filhinho desamparado, no meio de tantos inimigos da sua frágil vida e do reino que seria seu, sem um braço que o defendesse, forte pela força e forte pelo amor. Desses inimigos, o mais temeroso era o seu tio, irmão bastardo do rei, homem depravado e bravio, consumido de cobiças grosseiras, desejando só a realeza por causa dos seus tesouros, e que havia anos vivia num castelo sobre os montes, com uma horda de rebeldes, à maneira de um lobo que, de atalaia no seu fujo, espera a presa. Ai, a presa agora era aquela criancinha, rei de mama, senhor de tantas províncias, e que dormia no seu berço com o seu guizo de ouro fechado na mão. Ao lado dele, outro menino dormia noutro berço. Mas este era um escravozinho, filho da bela e robusta escrava que amamentava o príncipe. Ambos tinham nascido na mesma noite de verão. O mesmo seio os criava. Quando a rainha, antes de adormecer, vinha beijar o príncipezinho, que tinha o cabelo louro e fino, beijava também por amor dele o escravozinho, que tinha o cabelo negro e crespo. A leal escrava a ambos cercava de carinho igual, porque se um era o seu filho, o outro seria o seu rei. Nascida naquela casa real, ela tinha a paixão, a religião dos seus senhores. Pertencia a uma raça que acredita que a vida da terra se continua no céu. O rei, seu amo, de certo já estaria agora reinando no outro reino, para além das nuvens, abundante também em searas e cidades. E ela, um dia, por seu turno, remontaria num raio de luz a habitar o palácio do seu senhor e feliz na sua servidão. Este conto começa de uma forma tradicional à qual nos habituamos desde pequeninos, com Era uma vez, para nos apresentar, logo de seguida e no primeiro parágrafo, algumas das personagens deste. E aqui já começamos a abordar a categoria da narrativa respeitando a das personagens. Temos, pois, o rei, que surge de forma aludida apenas, mas cuja partida e morte irão trazer consequências a todas as personagens e a toda a história. A sua rainha, que fica viúva e suscetível a todos os perigos, o seu filhinho, recém-nascido ainda, como comprovam as faixas que o envolvem. De notar, logo no início deste texto, a presença de caracterização direta do rei, e é direta por estar diretamente referida no texto, feita com a dupla adjetivação moço e valente, que nos oferece uma característica física deste, a de ser jovem, mas também uma psicológica, a da sua valentia. O mesmo acontece quando se fala da sua rainha, que é apresentada como solitária e triste, com uma caracterização direta e uma dupla adjetivação, desta feita a destacar a solidão e a tristeza com que esta vivia por estar longe do seu rei. Aqui também nos começa a ser apresentada a ação deste conto, outra categoria da narrativa, não só com a partida do rei, mas também depois, no parágrafo seguinte, quando nos é dado a saber que este morreu trespassado por 7 lanças, acontecimento que levará ao desenvolvimento de várias peripécias nesta história. De notar que nos contos o número 7 surge como uma simbologia que remete para a conclusão cíclica, a renovação,
assim como para a busca do espiritual e a elevação do homem, que, neste caso, poderão acontecer com a morte do rei, que se eleva pelas batalhas que travou e passará para um plano espiritual, divinal, dando-se início a um novo ciclo da sua vida. De seguida, são-nos oferecidas algumas informações importantes acerca das reações da rainha à morte do seu marido, oferecendo-nos diferentes advérbios de modo para revelar também diferentes sentimentos relativamente à forma como esta chorou, conforme os diferentes papéis que o rei desempenhava na sua vida. Assim, com o advérbio magnificamente, é-nos dito que ela chorou o rei. Isto é com grandeza e imponência, por se tratar exatamente do seu rei que esta chora, homenageando. Já enquanto esposo, este foi chorado desoladamente, ou seja, com muita tristeza, ela chorou o homem que amava, tanto mais que nos voltam a ser oferecidas duas características deste, que era formoso e alegre. Novamente a dupla adjetivação e uma característica física e outra psicológica. Por fim, enquanto pai, esta chora-o ansiosamente, já que a sua morte deixa o filhinho de ambos desprotegido e facilmente exposto a tantos perigos, sem uma força masculina que o possa proteger. Daí que a rainha fique ansiosa, preocupada, receando a fragilidade do filho. De notar também a alteração dos tempos verbais relativos a esta ação de chorar. A rainha chorou o rei, forma verbal no pretérito perfeito, enquanto rei e marido, mas enquanto pai, já é utilizado o mesmo verbo, no entanto, no presente, chora, para nos mostrar que este choro é o que persiste e se mantém. E logo depois, como complemento, é-nos revelado o principal perigo para o príncipezinho, o seu tio bastardo, caracterizado com uma dupla adjetivação, como depravado e bravio, mostrando-nos como neste se acumulam duas características muito perigosas, agravando todo o perigo a que este bebê está exposto. E como se isso não bastasse, o tio bastardo é-nos descrito como se de um animal se tratasse, referindo-se que este vive à maneira de um lobo que, entre a sua atalaia, espera a presa. Neste momento, esta presa é o príncipezinho órfão, que dorme no seu berço sem imaginar tal. Note-se que este tio simboliza o mal e mostra ser um oponente a toda a felicidade do reino. Depois da descrição do perigo que ameaça à espreita, é-nos dada mais uma informação que inicialmente não parece ser de grande relevância. Refiro-me, pois, à presença de um outro bebê, que dorme no seu berço, mas de uma classe social bem diferente. Um escravozinho. E é ao falar-se deste que surge a referência à personagem que dá título a este conto, a Aya, que, à semelhança das outras personagens, surge descrita através de uma dupla adjetivação, que nos informa que esta era bela e robusta. Ora, apesar de só aparecer agora, esta personagem ocupa, como poderemos constatar através do título, um papel muito importante nesta história. E confesso que o excerto que vos li ainda não mostra o quanto esta vai ser relevante. É aqui, nesta parte também, que é feita a descrição do escravozinho, paralelamente com a do príncipezinho, sempre através de duplas adjetivações. O escravozinho tem o cabelo negro e crespo e o príncipezinho louro e fino. E assim também ficamos a saber que é a Aya que amamenta ambos e pelos quais tem um grande amor. Nesta parte final que convosco partilhei, são-nos reveladas também características muito importantes da Aya, embora só nos apercebamos de como estas são relevantes na história depois. Refiro-me ao fato de ela ser extremamente religiosa, tanto que não duvidava que o seu rei já estivesse a reinar num reino diferente ao qual ela se juntaria quando morresse, assim como a lealdade e a devoção que tem pela família real, aspectos que vão condicionar fortemente todas as ações que ela toma na história, como a seguir constataremos. Ora, uma noite de silêncio e de escuridão, indo ela a adormecer, já despida no seu catre, entre os seus dois meninos, adivinhou, mais que sentiu, um curto rumor de ferro e de briga, longe, à entrada dos verges reais. Na terra areada, entre os jasmineiros, corriam passos pesados e rudes. Depois houve um gemido, um corpo tombando molemente sobre as lajes, como um fardo. Descerrou violentamente a cortina e, além, ao fundo da galeria, avistou homens, um clarão de lanternas, brilhos de armas. No relance tudo compreendeu. O palácio surpreendido, o bastardo cruel vindo roubar, matar o seu príncipe. Então, rapidamente, sem uma vacilação, uma dúvida, arrebatou o príncipe do seu berço de marfim, atirou-o para o pobre berço de verga e, tirando o seu filho do berço servil, entre beijos desesperados, deitou-o no berço real que cobriu com um brocado. Bruscamente, um homem enorme, de
face flamejante, com um manto negro sobre a cota de malha, surgiu à porta da câmara. Correu ao berço de marfim onde os brocados luziam, arrancou a criança, como se arranca uma bolsa de ouro, e abafando os gritos no manto, abalou furiosamente. Este segundo excerto que vos trouxe adensa as peripécias da narrativa, tendo a Aya como um agente muito importante em tudo o que acontece, como se nota quando a invasão do castelo pelo seu tio bastardo e pelos seus homens. Note-se como esta invasão se dá à noite, altura propícia aos ataques e armadilhas, ainda mais quando são levadas a cabo por alguém que havia sido descrito como foi o tio bastardo, um perverso selvagem, que representa o mal nesta história. A acentuar esta ideia, é-nos dito que a noite era de silêncio e escuridão. Escuridão esta que podemos associar não só à noite, mas aos atos maldosos e cruéis que acontecem de seguida e que vão trazer escuridão à vida de uma certa personagem. Note-se, aliás, como se faz referência ao fato de que aquela criança que foi roubada era como ouro, ou seja, a importância desta comparação, porque, através dela, os maldosos vão conseguir muita coisa. Aqui também já podemos fazer referência a um exemplo da categoria da narrativa respeitante ao tempo, que é, tal como é próprio dos contos, indeterminado, pelo que vão surgindo apenas referências simples, mas pouco específicas, como Ora numa Noite. Podemos também aproveitar e abordar já o espaço dessa história, outra categoria da narrativa, que também acaba por ser algo indeterminado. Sabemos que se passa no reino e depois dentro do palácio, mas não se sabe ao certo onde. E aqui é-nos mostrado, por um lado, o espaço físico e, por outro, o espaço social, quando nos é revelado o ambiente da corte. O espaço social mostra-nos o contexto social no qual vivem as personagens. Aproveito também para fazer referência à última categoria da narrativa, o narrador, que é não participante, dado que este não participa na história, como se pode observar na utilização de formas verbais na terceira pessoa. Chorou, dormia. Ora, falávamos então da noite da invasão, a qual a Aya pressentiu e por isso correu para junto dos seus dois meninos. Percebendo que o bastardo vai roubar o seu príncipe, rapidamente, sem uma vacilação ou uma dúvida, enumeração usada no texto para que percebamos a rapidez com que esta decidiu fazer o que faz, a Aya troca os bebés de berço, entre beijos desesperados. E veja-se aqui a força desta expressão, que revela que ela já sabe o que vai acontecer por ter trocado os bebés. Isto é, sabe que o bebé que será levado será o seu, dado que, com a troca feita, foi este que passou a estar no berço de ouro, em vez do príncipezinho. Esta sua atitude, que nos pode parecer louca e incompreensível, explica-se de alguma forma pela devoção e lealdade que ela tem para com a família real, mesmo que as suas ações lhe tragam as maiores das infelicidades, como aliás podem constatar ao ler o resto da história, que deixo para vocês. Neste conto incrível, seja pela mensagem, seja pela riqueza de recursos, seja pela força dos adjetivos usados, conseguimos facilmente notar traços do seu autor, o grande Eça de Queiroz, assim como forças oponentes que se confrontam para que possamos perceber que o bem acaba por triunfar sobre o mal, embora com muito sofrimento pelo meio. Falemos um pouco do autor deste conto, embora não me queira alongar neste aspecto, pois já vos falei dele, a quando de um outro sussurro, o conto O Tesouro. Relembro apenas que Eça de Queiroz nasceu em 1845, foi um grande escritor português, romancista, contista, jornalista, diplomático e cônsul. Escreveu grandes obras, como O Crime do Padre Amar, Os Maias, A Cidade e as Serras, entre tantas outras. As suas obras demarcam-se pelas suas peculiaridades e, muitas vezes, por retratarem a sociedade e os seus problemas. Eça morreu em 1900, mas deixou-nos uma herança fantástica em literatura. Espero que tenham gostado mais deste momento. Antes de me despedir, peço-vos novamente para subscreverem o canal e partilharem esses sussurros. Marcamos então o encontro para daqui a 2 semanas e até lá, não se esqueçam, é importante estarmos todos atentos, porque os livros sussurram.